Neste vídeo vamos estar aprendendo a como fazer parágrafos específicos 1 e 2, ou seja, aqueles parágrafos de análise mais aprofundados, considerando nossa estratégia universal de produções Task One Academic, para temas Task One Academic que têm diagramas, tudo bem? Então, vamos dar aqui uma olhada no nosso quadro. Isso daqui é o mesmo tema que havíamos abrangido no nosso último vídeo. E, como dito, vamos seguir aquela nossa estratégia universal, lembrando que o nosso foco agora vai se encontrar no parágrafo específico 1 e 2, não é? Somente relembrando, nós aqui vamos fazer uma produção, ou na realidade analisar uma produção de 4 parágrafos, no qual você tem uma introdução que apresenta o escopo do tema, ou seja, o que o tema de uma forma geral fala sobre, sem muito detalhamento. O segundo parágrafo é o overview, ou seja, quais são as conclusões gerais, não é? Que podem ser retiradas do tema, da informação aqui apresentada pelo diagrama. E nos parágrafos específicos 1 e 2 é onde que você agora faz a análise aprofundada, os detalhes, não é? Detalhes. Você aqui agora se foca nos detalhes que fazem com que você tenha a análise em si das informações do tema ocorrendo. Tudo bem? Perfeito. Tendo isso em vista, então, vamos aqui a alguns pontos importantes quando estamos falando de temas com diagramas, em especial quando estamos falando de parágrafos específicos 1 e 2. Primeiramente, 3 sentenças em cada parágrafo específico. Então, nós sugerimos que você tenha em cada parágrafo 3 sentenças, tudo bem? Isso, no final das contas, vai fazer com que você tenha um parágrafo suficientemente longo, sem necessariamente ter excesso de tamanho. E as sentenças são naturalmente compostas ou complexas, não é? Ou seja, não é aquela sentença onde você afirma somente uma coisa, ponto. Uma sentença e depois você afirma somente uma outra e ponto. São sentenças que você fala uma coisa, bota uma vírgula, depois fala outra e dá ponto. Depois você, por exemplo, fala uma outra coisa, dá uma vírgula, faz um contraste, depois ponto. Isto é o que diferencia sentenças simples de compostas, ou seja, elas são quebradas por vírgula e são definitivamente complexas, com as ideias sendo complementadas pelas próximas ideias na sentença, tudo bem? Continuando, segundo ponto. O objetivo é pegar os labels, ou seja, esses títulos que você vê aqui na imagem, que no caso aqui são 10, não é? 10 componentes. O objetivo é pegar os labels que indicam os componentes do processo e transformar em sentenças abrangentes e explicativas. Abrangentes e explicativas podem ser interpretadas como sendo sentenças compostas e complexas. E, claro, também detalhadas, não é? Próximo ponto. Nos parágrafos específicos, devemos ser detalhistas na descrição de todo o processo. E isso é muito importante. Enquanto que no primeiro parágrafo você apresenta um escopo, portanto, nada muito aprofundado, e no overview também conclusões gerais, onde que sim, você talvez tenha ali mais detalhes do que no primeiro parágrafo. Mas ainda assim, não muitos, como vimos no nosso vídeo anterior e vamos ver novamente neste vídeo. Aqui no parágrafo específico 1 e 2 é onde que você entra nos detalhes, e por isso que nós deixamos aqui claro, específicos, tudo bem? Perfeito. Com isso dito, então, o último ponto é, não importa o seu conhecimento prévio sobre o processo de escrita do tema, definitivamente as pessoas, às vezes ao ver uma coisa como essa, que é um sistema de aquecimento de água em uma casa, elas têm a impressão de que, pelo fato de, por exemplo, no Brasil, não é muito comum você ter sistema de aquecimento nas casas, porque não faz tão frio assim. E aí as pessoas, elas pensam, eu nunca vi isso na minha vida, ou eu não tenho nenhuma experiência com isso, como é que eu vou descrever um processo como esse? Você nunca, num tema Task One Academic, vai precisar de conhecimento técnico prévio. Aliás, podemos até mesmo afirmar que em nenhum contexto IELTS você vai precisar de conhecimento prévio técnico, ponto, para fazer nada no exame. Então,
Definitivamente você não precisa de ficar angustiado, preocupado, tenso, ansioso, se você está aqui lidando com um tópico que você desconhece. O que você tem que fazer é compreender o que a imagem abrange, compreender o que cada um desses labels aqui, ou seja, títulos, estão indicando, e assim os descrever, transformando essas palavras em sentenças complexas e, portanto, explicativas, tudo bem? Então, vamos ver aqui esta produção modelo e, primeiramente, então, vamos estar lendo aqui os parágrafos 1 e 2, que são os parágrafos que foram apresentados no nosso último vídeo. O primeiro parágrafo é a introdução, o segundo parágrafo é o overview, não é? E aí o terceiro parágrafo é o parágrafo específico 1, parágrafo específico 2. Então vamos lá. The diagram provides an overview of a domestic centralized heating arrangement. It shows how the tank, boiler and pipes direct the flow of hot water to both the radiators and taps. Então temos aqui a introdução indicando os principais elementos que compõem o sistema, que no caso são tank, boiler and pipes, não é? O tanque, o boiler, que é o aquecedor em si, o que faz a água ser fervida, e os pipes, ou seja, o encanamento. Direct the flow of hot water to both the radiators and taps, ou seja, o destino. Então, quais são os principais elementos que compõem o sistema e o destino da água nesse sistema, que são os radiadores e taps, que no caso é a torneira, não é? E isso aqui são todas coisas indicadas aqui no sistema que está sendo apresentado. Tudo bem? Ok. Agora vamos ao overview. Generally speaking, this process involves 10 different elements to work correctly. In addition, the system requires piping and units for storage and heating. Então temos aqui a conclusão que pode ser tirada, que abrange quantos elementos no final compõem o sistema. Não é? Agora vamos ao parágrafo específico 1, onde temos o detalhamento. E a coisa que definitivamente é importante, e é sempre importante a gente enfatizar em todos os vídeos, como já fizemos isso antes, é quebrarmos a informação que está sendo apresentada aqui no tema, independente de qual seja o tema, mas quebrar esses dados que você tem que analisar de forma proporcional entre o parágrafo específico 1 e 2. Tudo bem? Ou seja, se você tem, por exemplo, 10 elementos a analisar, busque analisar 5 no parágrafo 1, 5 no parágrafo 2. Se você tem 2 elementos no tema para analisar, busque analisar um no parágrafo específico 1, outro no parágrafo específico 2. Tudo bem? Assim você tem um texto bem distribuído, bem organizado. Então vamos ver aqui o que foi especificado no parágrafo específico 1. The cold water enters the house and flows through a pipe to a water repository. From there, the water flows down to an oval-shaped storage tank that has 4 pipes running from it, and one of those pipes leads to a boiler, which is fueled by gas or oil that heats the water as it passes through. The hot water is then pumped around the house through a system of pipes which result in a heat flow into the radiators located in different rooms. A little more perfeito. Temos então aqui parágrafo específico 1. Parágrafo específico 2. A little more information about the water flow details how it circulates through the hot water radiators, which have small tubes, and there appears to be piping strictly for cold water. Some of the water is directed to hot water taps for the house. It appears that the piping system includes an ability for the water to flow back into the storage tank for later use. Perfeito? Então, pegamos aqui os primeiros elementos do sistema e depois pegamos os outros detalhes deles, quebrando essa análise de forma proporcional entre os parágrafos específicos 1 e 2. Então, não temos tudo aqui centralizado no parágrafo específico 1 e mais algumas coisas marginais no parágrafo específico 2. Não, quebramos de igual para igual, tanto que você percebe que o parágrafo específico 1 e 2 tem, assim, basicamente o mesmo tamanho. Talvez o parágrafo específico 1 tenha 2 linhas a mais do que o parágrafo específico 2, sem problemas, ok? Perfeito. Tendo isso em vista, então, abrangemos aqui um tema, Task 1 Academic, que envolve diagramas. Agora, o que eu vou querer fazer para finalizar o vídeo é ter um segundo tema, Task 1 Academic, que envolve diagrama, sendo executado da mesma forma,
com a mesma estrutura, a mesma estratégia, para você ver que, independente de qual seja o tipo de tema que envolva diagramas, a estratégia a ser usada é a mesma e a estrutura igualmente. Então vamos vir aqui ao lado, onde que você também tem um outro processo sendo explicado, que é a vida, o ciclo de vida de um frog, ou seja, de um sapo, não é? Ele começa nos eggs, embryo, tadpole, front legs break through, start of a pulmonary breathing, tadpole frog, adult frog. Então temos aqui todo o processo da vida de um sapo. Então, vamos ver aqui como que essa produção foi desenvolvida. The diagram describes in detail the process of frog transformation from eggs to fully mature adulthood. Perfeito. Então temos aqui o overview, indicando o contexto geral do processo, o tópico geral do processo, o que de uma forma genérica o processo abrange. Agora o overview. Desculpe, talvez eu tenha falado errado sem nem ao menos perceber. No primeiro parágrafo temos a introdução. Tudo bem? E peço desculpas caso eu tenha me confundido. No primeiro parágrafo temos a introdução, onde que de uma forma geral é apresentado o que o tema abrange. Qual é o tópico do processo apresentado pelo tema. E no segundo parágrafo temos o overview. O overview é, de uma forma genérica, o que pode ser concluído, tendo em vista as informações apresentadas pelo tema. Tudo bem? Vamos ver aqui. Plainly, 2 stages divide a frog from an infantile to sexually mature stage. The first 4 steps take place entirely underwater, and the final 2 periods occur above land and in oxygenated air. Então, perceba aqui. 2 stages divide a frog from an infantile to sexual mature stage. Então, perceba que a pessoa aqui indicou que existem 2 estágios. Um que ocorre na água e outro que ocorre fora dela. Igualmente, ela indicou aqui que the first 4 steps, indicou então aqui os 6 períodos no total, 4 steps, os 4 primeiros steps que abrangem o que está dentro da água, e os últimos steps, ou seja, os últimos passos do processo do ciclo de vida do sapo que ocorre fora da água com oxigênio. Então, temos aqui a descrição do que pode ser concluído. Tudo bem? Perfeito. Agora, parágrafo específico 1 e o parágrafo específico 2, onde que vamos quebrar de uma forma proporcional entre eles o processo e descrever de forma aprofundada cada uma dessas respectivas partes em cada um desses respectivos parágrafos. Então vamos ver aqui o parágrafo específico 1. Now, this report will first describe the underwater process. Então, a pessoa aqui neste parágrafo específico 1 abrangeu o que está dentro da água. Where the frog lays eggs in a mass grouping, eventually hatching into individual embryos that have no external appendages. Next, the amphibian moves along its journey, metamorphosing into a tadpole, which appears to increase in size progressively. As a final subaquatic conversion, tiny nubs emerge from the sides of the tadpole. Depois, temos aqui as descrições da segunda metade do processo, que aí já ocorre fora da água. Finally, moving above ground, the frog's lungs begin to pump air. 4 legs clearly exist, but a tail is still present as a remnant from the tadpole stage. When sufficiently above ground, the frog's tail from a previous stage shrinks significantly. In the final juncture, the frog completes its adult transfiguration with 2 small front legs and 2 more massive hind legs. Então, perceba que temos as descrições aqui dos 2 últimos processos ocorrendo fora da água, não é? Contudo, sendo então de forma proporcionalmente dividida. Excelente. Então temos aqui um exemplo de como fazer, ou melhor, um outro exemplo de como fazer uma produção Task 1 acadêmica envolvendo diagramas. Tudo bem? Excelente. Muitíssimo obrigado.